Então, vamos nos colocando numa postura que imprima a nossa intenção de meditar. Vamos sentindo os nossos pés bem assentados no chão, a coluna ereta, o abdômen levemente contraído, os ombros afastados das orelhas. E então, nós fazemos uma inspiração profunda, ampla e consciente. E ao inspirar e ao expirar, nós vamos buscando um ritmo respiratório um pouco mais lento que o nosso ritmo normal, de forma que a gente vá construindo esse momento de presença e de consciência. Então, inspirando e expirando, nós vamos procurando nos desidentificar de tudo aquilo que nesse momento possa estar ocupando a nossa atenção, trazendo algum tipo de distração, alguma situação, pessoa, lugar, alguma emoção ou pensamento. Então, para isso, nós vamos relaxando o nosso corpo, serenizando as nossas emoções e aquietando a nossa mente. E nesse momento, com essas atividades, contribuindo, não ocupando a nossa atenção, nos distraindo, nos é possível acessar níveis de consciência mais profundos, mais elevados. Então, nós levamos a nossa atenção ao ponto entre as nossas sobrancelhas. E visualizamos nesse ponto uma estrela dourada de 4 pontas, simbolicamente representando a nossa personalidade integrada. E então nós visualizamos partindo dessa estrela, no topo da nossa cabeça, um fio de luz dourada, um caminho de luz dourada, que nos liga a uma pequena esfera de luz branco-azulada, simbolicamente representando a nossa alma, o nosso eu superior. Então, conscientemente, nós trilhamos esse caminho de luz dourada e nos relacionamos com as qualidades e virtudes espirituais da alma. Dentre tantos e tantos valores, nós percebemos que 3 se destacam: luz, amor e propósito de vida. Percebemos que a luz espiritual se manifesta impactando o seu corpo de ação, o seu corpo de expressão, a nossa mente, iluminando-a, trazendo clareza,
lucidez, tirando os véus das ilusões, da visão superficial das coisas, permitindo que nós enxerguemos além das aparências, o significado profundo das coisas. Percebemos o amor espiritual impactando o seu corpo de expressão, o nosso emocional, purificando-o, harmonizando-o. Gradualmente nós vamos saindo das reações, da suscetibilidade aos estímulos externos e vamos construindo um emocional seguro, centrado, equilibrado, essencialmente responsivo ao amor, à compreensão, à compaixão. E percebemos que a vida espiritual, ela também aflui por esse cordão de luz dourada e impacta o seu corpo de expressão, o nosso veículo físico, nutrindo cada célula em vitalidade, em saúde, em bem-estar, de forma que essa nossa expressão mais externa manifeste cada vez mais de forma saudável a nossa expressão mais interna, o nosso propósito de vida, a vontade para o bem. Então, nesse momento, nós percebemos essas energias espirituais circulando pela nossa aura. E nós, então, as convidamos a se reunir no ponto entre as nossas sobrancelhas, integrando dessa forma forças da personalidade e energias espirituais. E nessa qualidade que nós nos encontramos nesse momento, nós nos reconhecemos como um grupo, o sentido mais profundo de seu significado. Nos visualizamos em formação circular e compartilhamos com nosso irmão logo à nossa direita, a partir do ponto entre as nossas sobrancelhas, essas energias recém-acessadas, construindo assim um anel de luz dourada, um ágina grupal, por onde circulam, no sentido anti-horário, luz, nos inspirando a meditar como um, amor, a amar como um, e vontade, a servir como um. Esse movimento no sentido anti-horário cria um vórtice que ascende em direção a uma outra esfera, agora de cor azul profundo, logo acima da nossa roda, simbolicamente representando o eu superior do nosso grupo, a alma grupal, a alma una.
E então nós reconhecemos a sua expressão amorosa e sábia e a invocamos. E a alma grupal responde, evocando a sua expressão de amor e sabedoria, que aflui por este espiral de luz dourada e abarca todo o nosso grupo. Nesse momento, nós nos percebemos um centro radiante de energia e construímos nas nossas costas um outro anel grupal, na altura do coração, entre as omoplatas, o chakra cardíaco do nosso grupo, que assume o seu papel de grande receptor, de grande cálice, recebendo todo o amor da alma grupal, e então nós o irradiamos a toda essa casa, a todos os trabalhadores de todos os dias dessa casa. Na noite de hoje, a todos os trabalhadores, todos aqueles que estão entre nós e todos aqueles que de alguma forma e por algum motivo não puderam estar entre nós. A todas as salas, à recepção, ao acolhimento, às entrevistas, ao passe e a cada sala de atendimento. Irradiamos essa energia amorosa e sábia a cada uma das pessoas que chegarem até aqui na noite de hoje. A todo o entorno dessa casa. E assim, nessa qualidade, nós iniciamos então a nossa reflexão, o nosso estudo e logo após o nosso serviço de amor. Fazemos assim uma inspiração profunda, ampla. Cada um de nós, no seu tempo, vai reabrindo os olhos. Hoje tem uma apresentação. Não teve jeito, Márcio. Tive que fazer hoje. Tá cedo aí. Olhei para ela e pensei. Pode apresentar até 20 horas. Tá bom, eu vou. I'll do my best. Quem que falou que não vai fazer pergunta? Peraí. Pode perguntar. Até 5 da noite. Para responder, fala Deus. E não ter réplica. Responder, por favor. Regra 12. Isso. Você pode, né? Regra 12. Que o discípulo aprenda o uso da mão no serviço. Que ele procure a marca do mensageiro em seus pés. E aprenda a ver com o olho que observa de entre os dois.
Esta regra parece de fácil interpretação à primeira vista e parece impor ao aplicante o uso das mãos no serviço, dos pés nas mensagens hierárquicas e o desenvolvimento da clarividência. Mas o significado real é muito mais esotérico. Ocultamente entendido, o uso das mãos é a utilização dos chakras ou centros nas palmas das mãos em A. Curar doenças corporais. B. Abençoar e assim curar doenças emocionais. Perdão. A. Curar doenças corporais. B. Abençoar e assim curar doenças emocionais. C. Elevá-las em oração. Ou o uso do centro das mãos durante a meditação, na manipulação da matéria e correntes mentais. Posso só fazer a parte aí? Não, é só porque para a gente não... Depois vai ficar difícil de retomar exatamente esse ponto. Mas então o ensinamento diz que a gente tem 2 chakras aqui, nessas palmas das mãos. São considerados chakras menores, né? A gente sabe que tem aqueles 7 principais, a gente viu que tem 7 na cabeça, e o tibetano fala de 21 menores ao longo do corpo. Tem muitos mais, né? Mas esses 21, que seriam como se fosse uma segunda leva, incluem esses 2 aqui nas palmas das mãos. E no nosso modelo de meditação, a gente tem um dado momento em que a gente usa as mãos para direcionar a energia, porque quem vai irradiar, na verdade, é o chakra do coração, o ajna direciona e as mãos ajudam. Então, nesse sentido, a gente pode entender que, se for possível, se for do plano da alma, é possível a cura de doenças corporais. A gente fala, né, de abençoar, harmonizar na nossa meditação, e o próprio uso em meditação ou em oração, e eu sempre falo, né, que agora faz tempo que eu não fico na sala, mas da importância que depois que a gente irradiou, a gente perceber a formação mesmo dessa energia em volta da pessoa e a gente aprender a se utilizar como se fosse um aparelho que mede energia, a gente aprender com as nossas mãos, que ela seja esse aparelho, para que a gente vá percebendo aonde que ainda há pontos a serem dissolvidos, ou formas astrais, ou formas de pensamento, aonde que é possível que a gente vá aparando certos buracos. Então, essa sensibilidade nas mãos também tem a ver com essa regra. Né? Não é no sentido mesmo de manejo de energia. Né? Não tanto de sensitividade, mas de usá-las como uma construção mesmo daquilo que eu quero trabalhar, manejar na aura da outra pessoa. Nessa hora, que eu comecei o trabalho aqui, você falou uma coisa que eu nunca mais esqueci, que eu sempre falo na sala, quando tem gente nova, da gente também desenvolver essa sensibilidade em relação à energia de amor que foi construída Isso, exatamente. em cima, se a gente puder colocar dessa forma, em cima da pessoa, né? De forma que a gente não atrapalhe, que a gente não desperdice aquela energia, né? Então, eu pessoalmente, né, eu estou sempre procurando pensar como que está a minha sensibilidade, né? E procurar não atrapalhar naquela hora, deixar a energia de amor, fazer o seu trabalho. E aí depois, na medida em que a gente vai percebendo que foi dissolvendo, aí sim a gente vai manejando, vai vendo onde precisa, onde não. Perfeito. Né? Isso mesmo. É uma coisa bem interessante isso, eu acho, né? Desse respeito da gente saber, é a tal da economia energética, né? Da lei da economia energética, da gente usar ao máximo algo que está ali disponível. Porque se a gente que o grupo conseguiu, né? A gente dispersa, que né? o grupo conseguiu ancorar. Né? Então, isso é mais importante. O grupo conseguiu ancorar. Então, se o grupo conseguiu, é mais potente do que eu, Paulo, o indivíduo. Uma coisa que percebo que a gente consegue ancorar, às vezes, nem colocando a mão. Com certeza. Não é? Aqui é isso. A mão, ela vai fazer esse ajuste fino. Quando a gente põe a mão, porque é o chakra cardíaco. Que já tá um negócio lá. É o chakra cardíaco que ancora eu e irradia. percebo isso, que quando eu leio,
Eu não tô lá segurando a mão. Então, eu tô lendo lá a meditação, quando eu vejo, já tá assim, pum, o negócio confirmado. Eu tô bem louco, assim. Louco não, eu amo. Não é louco. Por isso. Isso. Tá. Desculpa. Não, imagina, você vai falando, Não, vai isso, parar. pode. Continua. Aham. Estes 3 pontos merecerão cuidadosa consideração e muito pode ser aprendido pelos estudantes ocidentais do estudo da vida do Cristo e de uma apreciação de seus métodos ao usar suas mãos. Mas não pode ser dito aqui, visto que o assunto é muito vasto para ser ampliado neste breve comentário. A marca do mensageiro nos pés é uma referência àquele bem conhecido símbolo das asas nos calcanhares de Mercúrio. Muito sobre este assunto será revelado aos estudantes nas escolas ocultistas que reunirem tudo o que puderem achar relativamente aos mensageiros dos deuses. E também estudarem com cuidado os dados que os estudantes de astrologia tiverem recolhido a respeito do planeta Mercúrio, e o que os estudantes do ocultismo reuniram relativamente à ronda interna. Pode ir, porque depois disso eu vou falar um pouco. Superficialmente, a expressão "o olho que observa de entre os dois" parece significar o terceiro olho, que os clarividentes usam, mas o significado é muito mais profundo do que aquele, e se acha oculto nos seguintes fatos. A. Que a visão interna é aquela que todos os seres autoconscientes, desde um logos até um homem, estão no processo de desenvolvimento. B. Que o ego, ou eu superior, é literalmente para a mônada o que o terceiro olho é para o homem, e que por isso é descrito como se observasse de entre a mônada ou o eu espiritual de um lado e o eu pessoal de outro. O Ajna, ele é esse centro aqui, né? E assim como o chakra da coroa são os únicos que ficam na cabeça, os outros, em termos de consciência, ficam na nossa coluna. O Ajna, ele é representado simbolicamente por 2 asas, cada uma contendo 48 pétalas, segundo o ensinamento indiano, que é a soma das pétalas desses chakras aqui. Então, ele, pelo fato de ter 2 pétalas, ele simboliza a união entre o nosso desenvolvimento de personalidade e o começo do nosso desenvolvimento espiritual. Então, ele é um mediador também, nesse aspecto, né? Ele que integra a personalidade e, ao mesmo tempo, ele que vai construir a ponte para a alma. Então, por isso que, nesse ponto, o ensinamento diz que ele é como se fosse o que a alma é. Porque o que a alma é? A alma é um mediador entre o espírito, ou a mônada, e a personalidade. Então, o Ajna é como se fosse um estágio intermediário para a gente, né? É a partir dele que é possível a gente começar um desenvolvimento mais espiritual com a ativação ou sensibilização, como a gente quiser chamar, do chakra da coroa. Mas antes disso, o passo preliminar ou mediador é o centro Ajna que faz, em termos de integração da personalidade. E aí, por isso que ele diz, né, a alma faz isso. A alma conduz todo o desenvolvimento da personalidade ao longo de diversas encarnações, até que num dado momento ela deixa de atuar para que comece a atuação da mônada ou do espírito. Mesma coisa, o Ajna quem coordena o desenvolvimento da personalidade por diversas encarnações, até que num dado momento ele cede espaço para que quem faça essa regência seja o chakra da coroa. Então, é nesse sentido que eles são parecidos, como mediadores. Continua. No sentido mais amplo, portanto, esta regra incita o solicitante a desenvolver a autoconsciência e assim aprender a atuar no corpo causal, nos níveis mais elevados do plano mental, controlando dali todos os veículos inferiores e vendo claramente tudo que pode ser visto nos 3 mundos, no passado e no futuro. Acabou.
Então, eu vou falar alguns pontos importantes dessa regra, fora os que eu já me intrometi aí na leitura. Vamos lá. Primeiro, eu quis colocar o tibetano cita, né, para a gente relembrar todas as passagens em que o Cristo cura pessoas de enfermidades. Né? Claro que a vida dele era uma cura para todo mundo, porque a própria expressão da qualidade vibratória, energética, amorosa que ele tinha já curava. Quem chegasse perto, teoricamente, ali já era envolvido por aquela energia. Mas como a gente está falando nessa regra do uso das mãos, então eu separei algumas partes aqui para a gente relembrar. Então, em Mateus 8, nos versículos 2 e 3, e também em Marcos, ele é relatada a cura de um homem com lepra. E eis que veio um leproso e o adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, podes tornar-me limpo. E Jesus, estendendo a mão, tocou-o, dizendo: Quero ser limpo. E logo ficou purificado da lepra. Claro que ele não precisava nem pôr a mão, né? A própria presença dele faria isso, mas aí a gente vê a importância também desse ponto, né? As mãos que acolhem, as mãos que nos conectam às outras pessoas. Então é mais nesse sentido, da gente enxergar o uso das nossas mãos como essa ferramenta de acolhimento, como essa ferramenta de cura, como essa ferramenta do toque, do consolo, do conforto. O Sérgio de Oliveira diz que no momento embrionário, o mesmo tecido que forma o coração forma os lábios e forma as mãos. Ó, que amor. Lindo, né? Ah, é muito bonito. É uma extensão, né? É uma extensão Do do nosso coração. coração. Muito bonito. Uma outra passagem, a cura da sogra de Pedro, também em Mateus, capítulo 8, versículos 14 e 15. Entrando Jesus na casa de Pedro, viu a sogra deste de cama, com febre, e tocou-lhe na mão, e a febre a deixou. Ela se levantou e passou a servi-lo. A mesma coisa está em Marcos e Lucas. A cura de um surdo e gago, Marcos 7, 32 a 35. E trouxeram-lhe um surdo e gago, e rogaram-lhe que lhe impusesse a mão. E, tirando-o à parte de entre a multidão, pôs-lhe os dedos nos ouvidos, e, cuspindo, tocou-lhe na língua. Olha que interessante, né? Também, uma outra força, né? E, levantando os olhos ao céu, né? O Cristo fez isso, levantou os olhos ao céu, suspirou e disse: Efatá, que significa abra-te. E logo se abriram os seus ouvidos, e a prisão da língua se desfez, e falava, então, perfeitamente. Aí a gente falou, viu, na semana passada, né? A importância de algumas palavras de poder. Então, Cristo usa algumas vezes, né? Com toda a sua potência. A cura de um cego em Betsaida, Marcos 8, 22 e 25. Então chegou a Betsaida, e trouxeram-lhe um cego, e rogaram-lhe que o tocasse. E tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia. De novo, olha só a saliva, né? E cuspindo-lhe nos olhos, e impondo-lhes as mãos, perguntou-lhe se via alguma coisa. E levantando ele os olhos, disse: Vejo os homens, pois os vejo como árvores que andam. Depois, tornou a pôr-lhe as mãos nos olhos, e ele, olhando firmemente, ficou restabelecido, e já via ao longe e distintamente a todos. A cura do filho de Jairo, Marcos 5, 41 e 42. E, tomando-lhe a mão da menina, disse-lhe: Talita cumi, e traduzido é: menina, a ti te digo. Você sabia que sua filha chamava Talita? Era menina? Levanta-te. E logo a menina se levantou e andava, pois já tinha 12 anos. E assombraram-se com grande espanto. Então, essas são as passagens da Bíblia que há o toque do Cristo, como eu disse, né?
Há outras em que ele cura outras pessoas, mas muitas vezes com o poder da fala. Nesses casos, há um toque mesmo, né? Que a gente percebe o uso das mãos, mais evidentemente. Então, só para servir mesmo de inspiração para a gente, né? Que até os grandes seres usam as mãos como uma maneira de promover a cura. Aí falar um pouquinho de Mercúrio, que é o símbolo, né? Que ele Marca do fala. mensageiro. Isso, a marca do mensageiro. Ó, porque olha só, isso tudo, essa parte que a Euzinha leu, é o comentário do mestre. O aforismo é bem pequenininho, é só essa parte aqui, ó. Então, a regra diz que o discípulo aprenda o uso das mãos no serviço, que ele procure a marca do mensageiro em seus pés e aprenda a ver com o olho que observa entre os dois. Então, essa é a regra 12. Então, aprenda o uso da mão no serviço, aprenda o que significa o Mercúrio, né? O Mercúrio é o mensageiro dos deuses. O Mercúrio é quem levava as mensagens de Zeus para a humanidade. Então, ele é um mediador, é o que a alma é para a gente. Quando ele está dizendo aprenda, procure a marca do mensageiro, é que a gente atue como alma, que a gente atue como esse mensageiro, né? Que a gente faça a mediação. E quem faz a mediação para a gente é a alma. Então, conforme a gente vai dando espaço para a alma, a gente vai atuando como mensageiro dos deuses aqui no mundo dos homens. Esse é o nosso Dharma, atuar como mensageiro dos deuses. Não é sofrimento, não é atuar como almas, atuar como mensageiros. E aí, então, quem que é o mensageiro simbolicamente? É Mercúrio. No nível exotérico, ou seja, externo, Mercúrio rege o intelecto, a mente, a comunicação, o diálogo, a troca de conhecimentos. Ele também tem a ver com os transportes públicos, as pequenas viagens, com tudo que é tecnológico. Na astrologia exotérica, ele é o regente de Vênus, porque ele fala aqui de astrologia também, né? E de Virgem. Na astrologia esotérica, ou seja, no nível da alma, ele é o regente de Áries. Então, quem tem um ascendente em Áries, por exemplo, é regido por Mercúrio nesse nível de alma. E ele é um regente hierárquico, ou seja, em um ponto ainda mais elevado do signo de Escorpião. Então, ele tem, dentro da astrologia, Mercúrio está relacionado com esses 4 signos, né? No nível exotérico, Gêmeos e Virgem, no nível esotérico, Áries, e no nível hierárquico ou espiritual, em Escorpião. Então, a gente percebe que essa energia mercuriana está presente através desses signos. Tem a ver com o 4º raio, a gente vai falar agora aqui. Ele é um planeta do 4º raio, o raio da harmonia através do conflito, que é o raio que rege a humanidade hoje, que a humanidade é o 4º reino. É regido pelo 4º raio. Então, a gente é regido por essa energia de conflitos que tendem a se tornar harmônicos, né? E sua busca por integração e unidade em meio à diversidade. Isso tudo é inspirado por Mercúrio. Mercúrio ajuda a unir diferentes ideias, diferentes personalidades e grupos. Então, para uma construção de fato grupal, é essencial que o grupo tenha energia mercuriana, porque senão a gente vira ou um coro, que é todo mundo na mesma nota, que aí não é o nosso propósito, porque a gente quer justamente que o melhor de cada um se expresse da maneira como for. Então, mas também isso não é fácil, porque cada um com suas especificidades, com suas particularidades. A gente precisa dessa energia mercuriana para integrar o grupo nessa unidade dentro da diversidade. Mercúrio também ajuda o grupo a brilhar, pois é um mensageiro que auxilia cada indivíduo a acessar a luz da própria alma, assim como auxilia o grupo a acessar a alma grupal, de novo fazendo o papel de mediação. Mercúrio ainda ajuda a alma a evitar a armadilha de se preocupar com ideias que poderiam tornar-se fixas na mente e que muitas vezes não devem ser assimiladas e usadas. Então, quando a gente percebe que o grupo está indo por uma ideia fixa ou por dogmática, é importante a gente invocar Mercúrio para tirar a gente desse lugar, né? Que a gente consiga sempre ter essa flexibilidade mental, que a gente consiga enxergar através das aparências, que a gente consiga enxergar através de perspectivas diferentes, que a gente consiga, de fato, abrir os nossos olhos, né? Então, Claro que seria bom. de... Parece assim. não sei, talvez
as ideias de... Spruce, talvez, não sei. Você me pegou aqui, eu estou concentrado. E no nível hierárquico, né, quando o discípulo se torna vitorioso o suficiente, então o planeta Mercúrio se torna o governante do planeta hierárquico. Então, através desse processo de harmonia, através do conflito, o indivíduo vai se elevando até que ele promova a unidade ou a integração da própria personalidade, essa unidade dentro da diversidade, assuma, então, ele passa a ser o regente do propósito. E no primeiro momento, embora ele seja de quarto raio, ele tem muito de segundo raio, de unidade, de união, de integração. Num dado momento, ele passa a ser o mensageiro da vontade, o mensageiro do propósito, aquele que traz o propósito para a expressão. Isso, né, a mônada tem muito a ver com a energia de primeiro raio. Então, Mercúrio é um planeta de quatro raios, dá ao discípulo que está se tornando um iniciado acesso ao quarto plano, ou plano búdico, onde se encontram as intuições mais elevadas e o amor verdadeiramente inclusivo. Aí eu peguei um trechinho desse livro que eu gosto muito, chama Astrologia Centrada na Alma, do Alan Oken. Ele diz: após as várias batalhas terem sido vencidas e o discípulo ter triunfado, o poder da palavra pode implantar na consciência coletiva da humanidade aquelas ideias que são criadas para expressar o plano de mais uma volta da roda evolutiva. Então a hierarquia trabalha com essa energia mercuriana, né? A hierarquia ela utiliza a energia de Mercúrio para inspirar aqueles que conseguem responder às suas ideias através da mente. A gente sabe que a hierarquia se comunica com os seus discípulos através do plano mental. E quem faz essa mediação é a energia mercuriana. Óbvio que cada indivíduo, através da sua própria alma, através da alma grupal, mas se a gente tiver que entender como um símbolo quem faz isso, é Mercúrio. Então, a gente precisa aprender a ser mercuriano, né? E a última coisa era que aprenda a ver através do olho que observa entre os dois. Que é isso que a gente falava antes, né? A importância do ágina e a importância da gente, então, qual que é a simbologia, né? A gente forma um triângulo aqui. Os dois olhos, eles representam as duas polaridades. O bem e o mal, a luz e a sombra, o homem e a mulher, o sol e a lua, esse mundo que a gente vive, que é polarizado. Mas a subida para o ágina é onde a gente enxerga a essência ou a consciência que já subjaz a tudo isso. Que no fundo não existe separação, não existe polaridade. Ela existe aqui, nessa dimensão que a gente vive. Mas há uma fonte, uma vontade governante, amorosa, que está para além dessas divisões. Ela atua através das divisões porque é o ponto onde a nossa consciência está. Mas o que a gente precisa fazer é enxergar além dessas divisões. A gente enxergar através desse ponto de consciência mais amplo, onde só existe a unidade. No campo da alma não tem separatividade, não tem bem, não tem mal, não tem homem, não tem mulher, né? Não tem nada dessas polaridades. O que tem é aquilo que eu sou, né? Lembra que Moisés falou: o que eu vou falar lá embaixo? Eu sou o que eu sou. É o que é, né? Então isso é a alma em sua essência. Não tem tempo, não tem espaço, né? Então que a gente consiga enxergar para além disso, que a gente saia da dualidade e se eleve para uma consciência maior. Então isso é o símbolo do Agni, né? Esse primeiro comentário. 5 minutos. Gente, ficou muito bom, hein? 5 minutos para perguntas. Claro. Eu acho que isso, a fé é muito importante, né? Eu tenho dor dos dois joelhos, mas é uma dor assim, de quando eu caminho, né? Mas hoje eu estava com uma dor assim que eu não estava nem a fim de vir, mas eu falei, não, não vou. E quando eu cheguei aqui, a parte com a criança vieram passar o olhinho, né, na minha fé, e eu fiquei com toda a fé de que eu melhorar. E a dor melhorou. Graças a Deus não estou sentindo nada. Então, acho que a fé é importante, né? E uma das passagens também que Jesus está no meio da multidão e uma mulher com fluxo de sangue, ela toca a veste dele, né? E ele fala, quem me tocou? No meio de tanta gente, né? Ele falou, em verdade você, que a tua fé te curou. Então,
Então, o importante de todos que vão passar pela sala é ter a fé em vocês que estão trabalhando. A fé é muito importante. Mais alguém? Alguma contribuição, alguma questão, alguma dúvida? O Wagner falou aqui que no sábado a palestra fala dos 7 princípios herméticos, também conhecido como Mercúrio e Thoth. Sábado às 16h30, quem puder estar aqui. Mais alguém? Não? Hoje tem bônus dominado. Hoje eu não vou perguntar nada. Não, pode perguntar, tem alguns minutos, ó. Pode perguntar, pode perguntar. Agora é um. Tadinha, não, pode perguntar. Ah, não, hoje tá com tempo sobrando. Não tem graça. Eu vou parar então a gravação.